Eleições 2024, presidente da OAB de Cachoeira Itapemirim. Nós temos aqui os dois candidatos, Dr. Sebastião Hora, Dr. Henrique Tavares, e eu dou parabéns aos dois por se colocarem à disposição da nossa população de Cachoeira Itapemirim. E o primeiro a responder a nossa pergunta é o Dr. Sebastião Hora. Qual é a sua proposta de trabalho para os advogados que frequentam os fóruns direto, nos balcões, porque realmente é árduo o trabalho? O senhor tem algum trabalho específico para ajudar a melhorar esses advogados? Pois bem, Cida, a advocacia ela sofre diversas dificuldades. E, felizmente, hoje em dia, com o avanço da internet e com o avanço da estruturação do processo judicial eletrônico, temos diminuído muito o número de colegas que frequentam os balcões de fórum. Uma das principais necessidades para que a gente consiga atuar em favor dessa advocacia é sentir essas dificuldades. Felizmente, a gente tem essa disponibilidade de trabalhar hoje em dia, como nós dizemos, em barriga em balcão. Então, nós sentimos essas dificuldades da advocacia que trabalha diretamente no fórum. A Ordem faz não só para a advocacia que está ali presente no fórum, mas para todos os 1.656 advogados que nós temos aqui em nossa segunda subseção. O que nós temos de ideia para melhorar a vida desses advogados? É de forma conjuntural, Cida. Nós temos a oferta em nossas propostas de diversos novos benefícios da advocacia, baseados em capacitação, baseados em uma atuação ainda mais intransigente quanto ao respeito das prerrogativas e também auxiliando nesse atendimento humano daqueles que nos trazem qualquer necessidade a mais. Porque a obrigação é que o judiciário funcione em respeito e com o devido prezar a atividade da advocacia. A partir do momento que isso ultrapassa essa barreira, o advogado deve chegar à ordem, deve solicitar esse apoio, esse suporte da ordem, e nós atendermos com a maior humanidade possível, resolvendo esses problemas pontuais. Pois, felizmente, hoje, com a atuação que nós temos na segunda subseção, as reclamações de desrespeitos cometidos contra esses advogados são poucas, Cidas, o que nos deixa muito felizes e com a sensação de dever cumprido. Doutor Sebastião, aproveitando esse gancho, esses processos eletrônicos, que às vezes demora assim, meses, às vezes até anos, já que o processo eletrônico é para ajudar, por que tanta demora? O senhor tem algum projeto para ajudar a acelerar esses processos? Perfeito, Cida. Isso também é uma outra dúvida e uma necessidade da advocacia de forma geral. Nós dependemos do avançar do processo para sobrevivermos, né? Para recebermos nossos honorários, para conseguirmos termos a nossa vida. E o que hoje em dia nós já temos, Cida? A Ordem já disponibiliza atualmente o SOS Morosidade, que é uma possibilidade do advogado informar a seccional sobre a existência de qualquer tramitação que ultrapasse o limite do razoável, Cida, que é exatamente o que você está trazendo aqui para a gente. Esse SOS Morosidade faz com que a OAB consiga atuar diretamente nesse processo. Além disso, temos casos de atuação da Ordem atualmente que foi já até o CNJ em defesa dessa advocacia e da nossa advocacia que teve qualquer problema de uma morosidade excessiva. Nós precisamos que os colegas instem a OAB, nesse primeiro momento, para que consigamos atuar de formas pontuais dentro do processo. E por que, Cida? Nós temos traçado uma campanha com muita responsabilidade e não temos como prometer à advocacia aquilo que não incumbe à segunda subseção e aquilo que não incumbe, de forma geral, a possibilidade de defesa da nossa atuação. Por que digo isso, Cida? Atualmente, o problema da morosidade dos processos ele é conjuntural e nacional, Cida. Ele não vem somente afetar aqui a advocacia da nossa segunda subseção, mas todo o Brasil. Isso deriva de falhas do sistema jurisdicional, da própria atuação do judiciário, falta de servidores, enfim, uma série de dificuldades. E seria muita irresponsabilidade da minha parte, Cida, se eu viesse aqui hoje me comprometer com a advocacia de resolver esse problema. Resolver esse problema, nós precisamos de uma atuação muito mais conjuntural, de uma atuação de todos os órgãos que, de certa forma, trabalham diretamente vinculados à criação e também à resolução desse problema. E nós, enquanto ordem, devemos atuar, entendo eu, diretamente naquelas demandas que nós verificamos através dessa advocacia trazendo a gente esses problemas, para que nós possamos atuar de forma pontual, ainda que dentro do próprio processo, Cida, como um assistente, a ordem se miscuindo como parte processual. Doutor Sebastião, referente a assédio sexual com as colegas advogadas mulheres, o senhor tem algum projeto que possa inibir, ajudar a acabar ou amenizar com esse problema que é sério e é gravíssimo isso? Eu, como mulher, vejo isso um problema gravíssimo. O senhor tem algum projeto em andamento, se o senhor for eleito? Cida,
Uma das atitudes mais repugnáveis da nossa sociedade atualmente é o assédio, Cid. É você se utilizar de uma posição talvez hierarquicamente superior para que venha a, de alguma forma, abusar de uma mulher, abusar de um ser humano. A ordem nunca compactuou com esse tipo de atitude. Cida, esclareço a você, durante o período pandêmico, a ordem atuou não só nas causas relacionadas ao assédio, mas também nas causas que envolviam violência doméstica. Atuamos de forma intransigente na expulsão ou, de alguma forma, no sancionamento dos colegas advogados que atuaram de forma errada. E, felizmente, Cida, foi uma minoria ínfima que não representa uma advocacia que trabalha muito e com respeito no dia a dia. E para todos os outros que, de alguma forma, praticaram algum ato contrário à mulher e tentem ingressar nos quadros da ordem, essas pessoas elas são vedadas do seu ingresso por inidoneidade, Cida. Então é uma forma de, com um caráter preventivo geral, você já demonstrar a advocacia e aqueles que querem se fazer parte da advocacia, que a ordem não tolera esse tipo de atividade, ela não tolera esse tipo de atuação de qualquer que seja a pessoa. Nós temos aqui também na nossa obsessão, Cida, hoje em dia, e pretendemos manter e avançar ainda mais, uma comissão da mulher advogada forte, uma comissão da mulher advogada acolhedora. Participamos de conselhos municipais dos direitos da mulher advogada, onde lá também conseguimos auxiliar nas políticas públicas contrárias a isso, Cida. Porque esse problema, infelizmente, ele não aflige só a advocacia, mas toda a sociedade. E a OAB, ela mete a mão onde ela é e não é chamada. E se tratando de direito da advocacia ou se tratando de direito da sociedade, estaremos lá para defender, Cida. Agora nós vamos ouvir o doutor Henrique Tavares. Doutor Henrique, se o senhor for eleito, quais são os seus projetos referente ao advogado que fica com a barriga no balcão? Então, Cida, é uma ótima pergunta. Eu advogo há 22 anos. Eu conheço todos, absolutamente todos os fóruns do sul do estado. Principalmente no início da minha carreira, eu fiz muito trabalho de correspondente para a empresa de telefonia e energia. Então, eu conheço desde o Fórum de Bom Jesus, Anchieta, todos. E tive e tenho ainda essa vivência de barriga no balcão, mas é muito importante a gente entender que essa realidade de barriga no balcão mudou muito. Hoje os colegas vão aos fóruns colocar sua barriga no balcão para pedir que seus processos eletrônicos caminhem, andem. Que eles não precisariam fazer, poderiam estar atendendo o cliente, fazendo alguma outra coisa que fizesse mais sentido para a advocacia deles. Então a dinâmica hoje do barriga no balcão é diferente com a nova realidade e é preciso mudar, é preciso fazer diferente. O nosso interesse e nosso projeto é criar uma comissão de diálogo permanente com o judiciário, para que a gente promova também políticas públicas junto com o judiciário, para que altere essa situação. Hoje o advogado ele fica muito mais preocupado de achar o servidor que pode colocar o processo dele para andar, para ir para frente, e às vezes o servidor trabalha de home office. A gente precisa intensificar esse contato, ainda que virtual. As pessoas precisam ser encontradas, precisam dar respostas. Antes, a gente sentava na porta do juiz ou ficava no balcão esperando ali com a nossa presença e com isso, de alguma forma, pressionando que o processo andasse. Hoje isso se perdeu. A OAB precisa pensar diferente, a OAB precisa pensar políticas diferentes de diálogo e que consigam também, no ambiente virtualizado de processos eletrônicos, que o advogado consiga a resposta necessária no tempo necessário. E quanto aos processos eletrônicos, que assim demora-se meses e anos, o senhor tem algum projeto para adiantar, para melhorar a vida do advogado e até mesmo do cliente? Sim. A comissão de diálogo permanente com o judiciário, ela vai ter esse condão, né, esse poder de fazer esse diálogo, criar soluções. Apesar de haver um problema sistêmico no Brasil todo de lentidão, o CNJ apontou que, em eficiência, o nosso tribunal é o pior, é o 27º, é o pior tribunal. E veja bem, o corregedor do CNJ, o ministro Felipe Salomão, ele esteve no Espírito Santo esse ano para colher as demandas da advocacia e o presidente da atual gestão não teve tempo para atendê-lo. Se o presidente da gestão da OAB, que tenta inclusive mais uma reeleição, não tem tempo para levar as demandas de lentidão do pior tribunal do país ao corregedor do CNJ, que é quem pode fazer, vê-se que ele não está preocupado com a advocacia. Ele pode estar preocupado com outras coisas, demandas pessoais, mas isso não é a preocupação de quem quer conversar. Eu não acho que a gente tem que ir colocar um outdoor simplesmente propagando que nós somos o pior tribunal do país. A gente tem que, eu trabalho
muitos processos, sou gestor de um escritório, e o que a gente faz é resolver demanda. A gente precisa chegar para o tribunal, ninguém gosta de ser o pior. O presidente do tribunal não quer ser o pior. Então, presidente, nosso tribunal é o pior. O que nós podemos fazer juntos para ser o 12º? Para você traçar planos, né? Ouvir a advocacia, planejar e executar políticas de fato efetivas. E não ficar falando, olha, isso não é com a gente, o OAB não pode trabalhar com isso. Não, o OAB precisa. Do mesmo jeito que a gente leva ao juiz as demandas do nosso cliente, a gente precisa levar ao judiciário, institucionalmente, as demandas da advocacia que fazem diferença para o dia a dia do advogado. Isso é a missão da advocacia e a gente consegue, pode, com um diálogo melhor, mas com diálogo. Não dá para simplesmente não comparecer, não levar as demandas e se miscuir dessa missão. Referente aos assédios sexuais com as amigas, com as colegas de trabalho, as advogadas. Então, o assédio, hoje, só para a gente ter uma ideia, mais da metade dos advogados e advogadas inscritos no Espírito Santo e no Brasil são mulheres. São mais da metade. No escritório lá, a gente trabalha com 18 colegas, advogadas, e mais da metade também são advogadas. Então, a gente, de alguma forma, precisa identificar de que forma a maior parte da advocacia tem que ser ouvida. Mas eu preciso ser verdadeiro com você e dizer que eu, como homem, não tenho condição de ir sozinho criar uma política pública. Porque é com homens criando política pública de assédio que a gente não avança. Por isso que eu escolhi a Priscila Tomás, como minha vice, que é uma advogada atuante. Tenho na chapa colegas que participam da Comissão de Mulher Advogada, inclusive já presidiram a Comissão de Mulher Advogada, para a gente criar políticas públicas, de fato, com apoio do presidente, mas a partir da visão feminina. Não é por outro motivo também que eu apoio Érica Neves para ser a primeira presidente da seccional. Em uma classe que mais da metade são mulheres, porque nós nunca tivemos, de fato, uma mulher presidindo. Cachoeira é vanguarda, nós já tivemos 2 presidentes, doutora Salomé e doutora Maria Lúcia Cheim, mas o Espírito Santo nunca teve. Então, é muito importante que nós tenhamos uma política. A Érica e as minhas colegas de chapa falam uma situação muito interessante que o homem às vezes não enxerga. O assédio vem num olhar. E se você, a partir desse assédio no olhar, contar para um homem que se for assediado, você vai ser ridicularizado. Então, a gente precisa criar uma política de pesquisas anônimas, para implementar pesquisas, para a gente identificar de fato esses problemas. Uma ouvidoria feminina, para que a mulher se sinta à vontade, protegida, segura de fazer sua reclamação. Porque vai fazer reclamação homem e ela já se sente coagida. Essa é a minha visão de homem, que ouço das mulheres. Então, eu vou apoiar, mas eu vou apoiar com projetos. Criar, de fato, pesquisa para a gente entender o problema, identificar, criar um momento um local de ouvidoria segura, feita por mulher, e que isso seja levado à frente. O tribunal precisa ter política de assédio com servidores. E a OAB precisa ser o motor que vai levar ao tribunal. Vamos criar palestras de orientação, de treinamento dos servidores, para que as mulheres advogadas, estagiárias, não sejam assediadas. A OAB tem o dever de fazer esse enfrentamento e a gente está preparado com propostas específicas para isso. Por isso, além também nas outras, mas é uma pergunta importantíssima e que é o tema que vai ser enfrentado. Doutor Henrique, as suas considerações finais. Cida, primeiro eu agradecer essa oportunidade. É importante que a OAB, os colegas advogados e a sociedade entenda, né, esse processo democrático de escolha. Eu sou advogado há 22 anos e passo pelo menos 10 horas por dia me dedicando à advocacia e à OAB. Eu já servi a OAB como conselheiro estadual por 6 anos, fui conselheiro federal pela OAB representando o Espírito Santo. Conheço todo o sistema OAB, tanto de Brasília para cá, e entendo que é hora da OAB fazer mais. A OAB pode fazer mais na formação do advogado, com formações de fato que não sejam episódicas, formações práticas, que façam diferença na vida do advogado. Falar do que tem acontecido na advocacia, a inteligência artificial está aí, a gente precisa treinar e preparar esse pessoal para isso. Um marketing digital, uma gestão de carreira eficiente. Preparar o nosso colega, principalmente o jovem advogado, para enfrentar a advocacia e não simplesmente criticar. A gente precisa criar de forma permanente o debate e a formação de advogados que estejam preparados para o mercado. Esse é um grande desafio que eu penso nele. A gente precisa, de fato,
combater as prerrogativas de maneira eficiente. Não adianta apagar um incêndio aqui e ali. É por isso que eu tenho dito, inclusive nos meus vídeos, que a gente precisa instalar uma comissão de prerrogativa na segunda subseção. A segunda subseção possui diversas comissões, mas não tem aquela que, pelo regimento, é um órgão obrigatório. A comissão de prerrogativa instalada, ela vai dar capacidade da gente entender e criar políticas preventivas de que aquele tipo de ofensa à prerrogativa não ocorra mais. A prerrogativa é o coração da advocacia. O advogado depende dela para atuar de maneira eficiente. Então, a segunda subseção, ela precisa ter uma comissão, porque isso dá importância e racionalidade nas ações que a gente vai tomar. Por fim, a OAB precisa de ter uma gestão mais moderna, muito mais moderna do que a gente tem enxergado hoje. A OAB atua com uma visão de 30 anos atrás. Ferramentas de inteligência artificial, de teleatendimento, elas vão nos ajudar a dar mais proximidade com o advogado, para que todos os advogados tenham acesso à OAB e ao serviço da OAB, que possam se comunicar com clareza, que não dependa de um registro no DataGed para ter sua demanda atendida. E essas são as demandas mais importantes e que fazem diferença na vida do advogado. A OAB precisa olhar para a prática da advocacia e dar as ferramentas necessárias que vão fazer diferença na vida do advogado. Sinceramente, eu fico menos preocupado com as questões institucionais da ordem, com as festividades, e muito mais com o que a OAB pode oferecer de suporte para a prática de advocacia, porque eu vivo de advocacia. A maior parte dos colegas vive de advocacia e isso faz diferença na vida da gente. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço e conclamo todos os colegas no dia 22 de novembro votar Henrique e Priscila aqui na nossa segunda subseção. Doutor Sebastião Hora, as suas considerações finais. Cida, primeiro é um agradecimento desse espaço de interlocução com a advocacia. E essa interlocução com a advocacia é o que permite que nós possamos entender quais são as dificuldades da advocacia e, de fato, propor soluções responsáveis para resolver essas demandas. Nos últimos 12 anos, eu me encontro dentro desta subseção, servindo a advocacia. Passei pela Comissão da Jovem Advocacia, passei pela Comissão do Advogado Idoso, faço parte da Secretaria-Geral, hoje, enquanto diretor da subseção, faço parte do Conselho do Plano Diretor Municipal, CPDM, aqui de Cachoeiro, e tive a oportunidade, ao longo de todo esse tempo, de auxiliar diariamente diversos advogados e advogadas. E não só isso, Cida, nesse período democrático de eleição, de conseguir ouvir a advocacia, porque nós precisamos de ouvir mais para fazer mais, Cida. E ouvindo a advocacia, verificando a advocacia, vivenciando os problemas que a advocacia possui, sempre com tempo, acessibilidade, disponibilidade para a ordem, nós conseguimos compreender e realizar um programa de propostas responsáveis, propostas que a nossa segunda subseção, que a nossa diretoria e o nosso conselho vão conseguir executar, e não somente se perderem ao longo do tempo e do tempo de mandato a ser cumprido, Cida. Nós buscamos e vamos criar aqui em Cachoeiro, Cida, a virtualização do nosso auditório, Cida, porque hoje entendemos que dos diversos cursos que nós fazemos em nossa subseção, às vezes há o esvaziamento, o não comparecimento do colega, por razões totalmente compreensíveis, Cida. Ele está dentro do escritório dele, cumprindo seus prazos, fazendo suas manifestações. Por que não levar as nossas palestras, levar os nossos conteúdos a ele? Vamos virtualizar o nosso auditório, Cida, de forma que enquanto ele cumpra um prazo, ele consiga, de fato, assistir a uma palestra, assistir a um curso. E se esse advogado ainda não conseguiu fazer aquilo naquele dia, esses vídeos vão ficar gravados dentro dessa nossa plataforma, que possivelmente será utilizado o YouTube, Cida. E com isso nós vamos conseguir ampliar ainda mais o nível de capacitação e gestão que já acontece dentro da OAB, Cida. Essa união que hoje em dia proporciona esse trabalho incansável que nós buscamos executar para a advocacia é uma união composta por diversas pessoas, Cida. Nós temos pequenos, médios e grandes escritórios buscando fazer mais para a advocacia. Também verificamos que um problema que, lamentavelmente, ataca a advocacia é a saúde mental, de forma que precisamos de uma assistência psicológica presencial na nossa subseção. E temos propostas nesse sentido, de trazer um psicólogo para aqui conseguir atender, ou em seu escritório, mas atender pessoalmente essa advocacia que hoje em dia sofre das mais demais agruras diante do Poder Judiciário e diante da sua atividade diária. Não só isso, Cida, nós também temos uma preocupação com a advocacia dativa, porque o advogado dativo hoje em dia encontra nessa advocacia sua solução de subsistência, e hoje ele não consegue receber com a brevidade que deveria os valores pelo trabalho que ele já realizou.
precisamos aumentar a velocidade com qual ele é pago, de forma que ele consiga ser pago no tempo mais breve possível. E não só isso, nossa tabela é defasada, paga valores aviltantes para essa advocacia dativa. Temos que ter uma interlocução com o Tribunal de Justiça, com o nosso Conselho Seccional e com o Governo do Estado para modificarmos essa realidade, porque o trabalho que hoje a advocacia dativa faz é em prol da população carente que não tem acesso à advocacia. Não somente isso, Cida, também reconhecemos a necessidade da construção de uma comissão de direitos e prerrogativas, dentre todas as outras mais de 13 que nós possuímos aqui. E essa será mais uma a ser criada para ampliarmos a atuação que nós já fazemos hoje diante da diretoria do Conselho, porque ao longo desses 6 anos, Cida, que me encontro na diretoria, nenhum advogado que teve a sua prerrogativa desrespeitada e buscou assistência da ordem ficou sem tê-la. Isso é ação, Cida, isso não é palavra, isso é atividade. Nós estamos e fomos validados aqui ao longo do nosso tempo, porque durante todo esse tempo que nós trabalhamos aqui na Ordem, temos trabalhos a apresentar e trabalhos a demonstrar. Conhecemos de frente o sistema e buscamos ainda com o nosso atual presidente, o doutor Adílio, que ele vá participar de um protagonismo jamais existente na segunda subseção. Ele será o tesoureiro da CAAI, se assim eleito e escolhido pela advocacia, na chapa do nosso presidente Risque. E sendo tesoureiro, conseguiremos trazer algo fundamental para a nossa subseção, Cida: a autonomia financeira, ou ampliarmos a nossa autonomia financeira. Embora possa a advocacia não conhecer, nós não ficamos com nenhuma parte das anuidades enquanto subseção. Recebemos somente verbas de subsistência para que possamos fazer o quê? Pagar as nossas contas. Precisamos de mais valores para que nós consigamos fazer o quê? Para que nós consigamos fazer ainda mais, Cida. E essa é a nossa proposta. Nós estamos aqui, construímos uma chapa plural, representativa, com diversos escritórios compostos nela, com diversas realidades, com uma forma de que a gente consiga fazer mais, porque precisamos avançar e a nossa ordem, com muita união, e esse compromisso que nós já temos, já se encontra validado, é evoluir. Acabou o tempo dos nossos amigos. Eu desejo sucesso a todos dois e que Cachoeiro esteja sempre, nossa população, nosso povo sempre em primeiro lugar. Parabéns, doutor Sebastião Hora, obrigado pelo seu tempo. Parabéns, doutor Henrique Tavares, obrigado pelo seu tempo e sucesso aos dois. Olho a Olho, com Cida Campos.